Ok, pessoal, estamos de volta na nossa segunda videoaula, cujo tema é o conhecimento científico e suas características. Nesse momento, nós vamos abordar o que é método, né, o conceito mesmo, o que é metodologia científica, afinal são coisas diferentes. Vamos falar um pouco sobre pesquisa científica e principalmente sobre essas primeiras pesquisas que vocês provavelmente estão fazendo aí em meio eletrônico, ok? Vamos começar então. O que é método? Né? Às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, mas fulano é muito metódica. O que é método? Método é o modo de fazer, o modo de fazer alguma coisa. Método científico é o modo de fazer ciência, é a trajetória de se fazer pesquisa, o caminho percorrido. Esse caminho, ele tem de ser projetado antes de a pesquisa começar. E após a pesquisa entrar em curso, algumas coisas nós vamos alterando nela, nesse caminho projetado, mas tem de ter sido feito anteriormente um planejamento, que é a fase que nós chamamos de projeto de pesquisa. Ao final, quando você chegar ao resultado da sua pesquisa, o método novamente tem de aparecer no seu relatório. Aí, você conta para o seu leitor o que realmente daquela trajetória planejada aconteceu, o que foi que teve de ser alterado, porque quando você coloca a mão na massa, muita coisa pode mudar, e você passa então aquela ideia de credibilidade, de honestidade para o seu leitor, sobre o que foi que alterou e por que alterou. Então, nisso tudo, nessa história de método, os caminhos percorridos, foi criada a metodologia científica, que é inclusive o nome desta disciplina. Então, aqui nós vamos orientar vocês, né, na disciplina Metodologia Científica, sobre os caminhos. Que caminhos são esses? Ora, existem muitos caminhos no mundo empírico, no mundo filosófico, no mundo religioso. E quais são, de fato, os caminhos do mundo científico? Então, são muitos os estudiosos que se dedicam a esses temas. Então, aspectos metodológicos, pessoal, estão relacionados às finalidades da sua pesquisa, aos meios de investigação, à abordagem que você pretende dar ao seu estudo, se é uma abordagem qualitativa, se é uma abordagem quantitativa. Método também é definir o universo da sua pesquisa. Qual é a comunidade que é representativa do seu trabalho? Também faz parte daí identificar a amostra quando você vai para o campo. Os sujeitos de pesquisa, o modo como você vai tratar dados, se existirem coletas de dados, e também aspectos relacionados à ética, porque muitos estudos envolvem a vida, né? Vida humana e não humana. E esses aspectos da vida têm de ser preservados. Daí, você também mencionar e assegurar ao seu leitor que a sua pesquisa se comprometeu com os aspectos éticos. Além disso, existe no caminho a necessidade de se criar instrumentos de pesquisa, de observação. Esses instrumentos também fazem parte da metodologia científica. E aí, estratégias de análise, enfim, é muita caminhada. Esse caminho não é curto, é bem um percurso longo mesmo. Adiantemos e vamos falar um pouco sobre as características do texto científico, de qualquer texto, seja do projeto, do relatório, da monografia, do trabalho acadêmico que o professor passou na sala de aula para você fazer um memorial ou uma pesquisa, uma entrevista com alguém. Nesse tipo de texto, nós temos de ter muito zelo. Porque o que é dito não pode ficar subentendido. Tem de ser uma escrita literal, comprometida com a realidade e com a denotação da informação. Então, diante disso, objetividade é um fator imprescindível para que o seu texto tenha sucesso. Uso da variante culta da linguagem.
Então, não cabe no texto científico nenhum tipo de gíria, não cabe um discurso metafórico, não cabe ironia. Então, esses recursos nós podemos deixar para o discurso literário, para outro tipo de texto. O texto científico exige variante culta, objetividade, precisão, clareza, imparcialidade, coesão e coerência. Aí nós chegamos a 2 pontos assim nevrálgicos na produção acadêmica moderna, né? Principalmente assim das pessoas mais iniciantes. Coesão. Estamos falando do modo como nós amarramos as ideias para que essas ideias façam sentido para o leitor. E esse sentido construído tem de estar em consonância com o sentido pretendido por você no momento em que escreveu. E a coesão, gente, são todos os recursos de alinhavamento do texto, das partes do texto. Eu estou dando um pouco de ênfase a isso, porque nós percebemos, assim, em muitos anos de lida com a produção textual, que é realmente um aspecto que merece muita atenção e investimento por parte dos estudantes. Então, pensemos mais na pontuação do texto, na concordância verbal, na concordância nominal, na regência, nos verbos de locução que nós vamos introduzindo na nossa produção, porque eles é que estão muito responsáveis pelo que o seu dito tenha êxito, alcance aquele assunto, aquele objetivo que você pretendia com ele, né? Então, o conhecimento científico, ele se relaciona a todas essas variantes que eu estou falando. Todas essas características de objetividade, de clareza, de concisão, de coerência, de compromisso com o método, ok? Outro aspecto que é merecedor de destaque agora, no início dos seus estudos, é a qualidade da pesquisa cotidiana, rotineira que você faz. Muito bem, muitos professores, se não estão passando, devem passar para vocês algumas pesquisas. E ao longo do seu curso, muitas outras você fará. Se este é o seu primeiro curso de ensino superior, provavelmente você vai procurar inicialmente nos meios eletrônicos. Isso não é destituído de valor, não. É lógico que nós vamos procurar nos meios eletrônicos, vamos procurar nos livros os temas abordados e vamos procurar também nos meios eletrônicos. O que eu pretendo aqui é somente passar algumas orientações a vocês sobre que critérios usar no momento de fazer essa pesquisa eletrônica. Você agora, conforme eu já disse, tem compromisso com o conhecimento científico. O conhecimento científico, por exemplo, não aceita plágio. Não aceita mais aquela história de Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou? Não, vamos deletar isso da nossa prática acadêmica. Então, o professor passou um tema, é para você pesquisar, por exemplo, quais são as práticas de administração moderna aplicadas a determinado ramo, ou quais são as práticas de educação construtivista. Então, o professor passou para você um tema, ok. Tome esse tema, vá para os seus livros, vá para a busca eletrônica, jogue as palavras-chave, recolha aquilo que lhe interessar. E o que é que vai lhe interessar? Bem, primeiro, enciclopédias não nos interessam. As enciclopédias eletrônicas, muitas vezes, elas são úteis para uma primeira entrada, para você entender mesmo de que se trata o assunto. Ponto final. Você não vai citar enciclopédias eletrônicas. Você vai citar livros eletrônicos, artigos científicos, alguns ensaios científicos, e para isso você vai ter de buscar em sites de credibilidade. Que sites são esses, professora? São aqueles sites que têm vínculo com a instituição de ensino superior. A sua universidade, por exemplo, ela tem credibilidade para apresentar um trabalho científico que possa ser consultado por você. E instituições de pesquisa, CAPES, CNPq, algumas revistas acadêmicas, alguns sites estão
estão disponíveis para que você faça a sua pesquisa. Por exemplo, a Amped, né, o Google Acadêmico, não no Google comum, o Google amplo, o Google Acadêmico. Faça a sua pesquisa, procure palavras-chave, faça uma seleção, filtre aquilo que você pensar que seja de credibilidade. Exclua aquele tipo de artigo, de produção, que não tenha referência à fonte, que não tenha paginação, que você não sabe de onde veio. Se você não sabe de onde veio, como é que você vai verificar? Não é científico, portanto, concordam? É incoerente. A partir das suas leituras, você produz o seu texto, aí sim, fazendo citações, que é um tema que nós abordaremos adiante em outra videoaula. Ok? Então, neste momento, nós estamos concluindo aqui essa videoaula e o objetivo dela foi fazer com que você entendesse o que é método, metodologia científica e dar algumas dicas sobre como fazer pesquisa de credibilidade no ensino superior. Muito bem, vamos encerrar. Até já!